diversas situações na Bíblia que por causa da desobediência, a nação de Israel, alguns povos da terra, algumas pessoas particularmente, perderam a bênção de Deus, né? E nós estamos tentando trabalhar na questão do discipulado, do que é ser um discípulo de Jesus. E dentro dessa situação, nós temos da desobediência, nós temos um personagem específico que nós conhecemos ele como Saul. É uma pessoa que desobedeceu aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Por 2 vezes Saul faz isso. E nós temos uma pessoa, nós temos várias que desobedeceram e várias também que obedeceram. Mas nós temos hoje estudarmos 2 pessoas especificamente, que seria o Saul, no texto de 1 Samuel 10 e depois no 13 também, a sua desobediência. E por causa da desobediência de Saul, ele não toma o reino de Israel. Depois ele torna-se rei de Israel, e dentro desse seu reinado ele desobedece. Mas como é que ele não toma o reinado, o reino, se ele é rei? Ele não toma o reinado porque esse reinado que seria dele, para sempre, não só dele, como os descendentes de Saul, foi retirado por causa da sua obediência. Num certo texto aqui da Bíblia, aqui, em Samuel 10, Samuel 13, o Samuel vai dizer para Saul: olha, Deus requer não sacrifício, para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. E ele diz assim para Saul: se você tivesse obedecido, olha só, e Saul não era um homem que amava muito a Deus. Se você tivesse obedecido o que Deus falou para você fazer, Deus daria o reinado de Israel para você e para a sua descendência para o resto da vida. Mesmo sabendo que Saul era uma pessoa que não o amava, mesmo sabendo que Saul era uma pessoa distante dele, se ele tivesse obedecido naquele momento, ele teria o reino para sempre para ele. Então nós vemos alguém que ouve Deus falar, aquilo que Deus mandou ele fazer, de esperar o profeta por 7 dias lá em Miquimás, para que o profeta Samuel pudesse sacrificar, e aí então Saul iria vencer os seus inimigos. Nós, pela história do capítulo 10 e capítulo 13 de 1 Samuel, nós vamos ver que Saul, ele, por medo do inimigo e por medo do que o povo estava fugindo, porque o inimigo era muito poderoso, ele mesmo espera 7 dias, mas ele não espera até o final do 7º dia. Ele vai e sacrifica ao Senhor algo que ele não poderia ter feito como rei, porque ele não era sacerdote, e algo também que ele veio a desobedecer. E diz o texto que logo que acabara ele de oferecer o holocausto, é o capítulo 13, verso 10, o Samuel chega. E Samuel pergunta: o que você fez, Saul? Aí ele vai falar que, olha, as circunstâncias me forçaram a fazer isso, e eu sacrifiquei, né? Então, o Samuel, no verso 13, no capítulo 13, vai dizer algo para Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mesmo uma pessoa que não o amava. O que aconteceu aqui? Foi uma desobediência de Saul, e ele pede o reino, e ele pede tanto o reino dele, naquele momento, que depois, no mesmo capítulo, um versículo depois, que é o 14, Deus diz por meio de Samuel que ia buscar alguém que lhe fosse agradável, que lhe obedecesse. E Saul perderia o reino dele para Davi, e não só ele, como a sua descendência. Bom, então nós temos essa questão de discipulado. Nós estamos falando de que Jesus
tem nos mostrado o que é ser um discípulo. E nós temos também embutido nisso, em tudo que nós estudamos já desde janeiro até aqui, de que há uma obediência àquilo que Deus fala. Bom, nós vimos aqui que então que existiu o povo que era inimigo de Saul, um povo poderoso, forte, preparado para a guerra, e o povo de Israel, vendo aquele povo forte, eles estão fugindo. E o rei fica preocupado e entrega o seu reinado porque não obedeceu ao Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. Bom, num texto lá de Êxodo e também Deuteronômio, e Levítico e Números, nós sabemos que Deus falou para o povo de Israel que ia tirar o povo de Israel por meio de Moisés do Egito e que ia trazer esse povo para uma terra que mana leite e mel. Conhecem a história? Já sabem da história, não preciso estar repetindo aqui, não é isso? Bom, em um dado momento, é interessante porque essa promessa de Deus, ela vai se cumprir num dado momento, principalmente na questão de Números e também em Deuteronômio. Se nós lermos aqui Deuteronômio capítulo 1, diz assim, no verso 2: jornada de 11 dias há desde o Horeb, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barnea. O que quer dizer isso aqui? Eles saem do Egito, como Deus havia prometido, eles vão para o deserto, passam no deserto um ano, porque nesse ano que eles passaram ali no Horeb, no deserto, é o ano que eles vão construir a Arca da Aliança e o tabernáculo. Depois da construção disso, que é o final de Deus então manda que eles saiam do Horeb e vão até Cades Barnea. Cades Barnea é a divisa da terra prometida. Então, um ano para preparar. Tudo bem? Estão preparados. Agora, como uma nação espiritual, cuja é teocrática, cujo Senhor é Jeová, Yahvé, uma nação preparada militarmente e uma nação também preparada também sobre as leis. Bom, então agora vocês vão entrar na terra. Mas é interessante que são só 11 dias. Então você sai do Egito, na promessa de Deus, para possuir a terra, se você leva um ano para se preparar, e da promessa, onde está ali a estruturação da arca, do tabernáculo da arca, até a entrada da terra são 11 dias. 11 dias para você o quê? Possuir a promessa de Deus que foi dada, se você obedecer. Tudo bem? Bom, tudo bem. É interessante que no verso 6 de Deuteronômio, o Moisés vai falar para o povo que foi Deus que havia mandado eles irem até ali. E que havia também enviado uma mensagem para Moisés, para que ele levantasse alguns homens das tribos, para que eles pudessem entrar na terra antes de invadir, para percorrer a terra, para saber se a terra era boa, se era próspera. Tá certo? Bom, no capítulo 13 de Gênesis, está relatado essa história. Nós vimos aqui a questão do Saul, que teve uma palavra específica de Deus por meio de Samuel, para fazer algo, e ele não fez, então ele perdeu o reino. No capítulo 13 de Números, vai começar o reconhecimento da terra pelos judeus, e o relatório desses espias que entraram na terra, para poder ver a terra. Entre esses espias, existia cada um de uma tribo, e entre eles, da tribo de Judá, Caleb, e da tribo de Efraim, estava o Oséias, que depois é chamado por Moisés de Josué. Nós estamos no capítulo 13 de Números. Bom, então Deus já havia dito lá atrás que eles entrariam naquela terra e ia possuir, ia dominar a terra que mana leite e mel, que ele ia abençoar. Moisés chama esse povo, esse grupo, diante do povo, e envia. Eles percorrem a terra de Israel, e eles vão de norte a sul, leste a oeste, averiguando, tomando as informações, olhando se era povo forte, se as cidades eram fortificadas, se o povo era
preparado militarmente, e depois de 40 dias que eles estão, eles vão e voltam para o local que eles estavam e se encontram com o Moisés e com o povo de Israel. E eles vão dar o relato do que eles tinham percebido, do que eles tinham reconhecido na terra. Bom, aí que é o problema. Depois de 40 dias, quando eles chegam diante de Moisés, diante de Arão e diante da congregação de Israel, eles vão dar lá em Parã, no deserto lá de Cádiz lá, e eles vão dar o relatório. Aí começa, vamos lá no versículo 27 do capítulo 13. Vocês estão comigo aí, não? Então vamos lá. Eu estou com um texto hebraico aqui. Tem umas coisas interessantes para nós podermos entender. Versículo 27 eu falei, né? É isso? Então vamos lá. Vamos no 27 aqui. Diz assim o texto: E narraram a ele, a Moisés, e disseram: Fomos para a terra que nos enviaste, e até mesmo a que emana leite e mel. Ela e este fruto é dela. Eles trouxeram um cacho de uva que era imenso. Precisou 2 homens carregar o cacho. Você tem uma ideia como é que era? Eu acho muito estranho, mas tudo bem. Podia ser uma parreira imensa, né? Mas tudo bem. 28. Somente que forte o povo que habita na terra, e as cidades inexpugnáveis, grandes, muito, e também os escravos nascidos de Oanaque vimos ali. Bom, então eu estou relatando a princípio, tudo bem, que as cidades são grandes, não é isso? Que o povo é forte e que as cidades são inexpugnáveis, você não consegue entrar. As muralhas são muito fortes. Até aí, tudo bem. E vimos também os escravos de Aná. Amaleque, o que habita na terra de Negueve é o deserto. E o Eteu, e o Jebuseu, e o Amorreu, o que habita na montanha. E o Cananeu, que habita junto ao mar e junto à margem do Jordão. Tudo bem. Por enquanto é o relatório das pessoas que moravam lá, dos povos que estavam, dos clãs que estavam lá. E Deus havia dito lá atrás, em Êxodo, para Moisés, de que eles iriam derrotar esses povos. Justamente esses povos que ele falou, Cananeus, Jebuseus e Eteus. Bom, tudo bem. Só que aparece um personagem específico nessa discussão, que é o Caleb, que significa cão no nome dele. Ele é um dos heróis do êxodo também. Por quê? Porque ele permaneceu na fé dele. Como vamos entender essa fé? E fez calar Caleb o povo a Moisés e disse: subiremos e apossaremos a ela, porque poderemos. Nós vamos subir lá em cima e nós podemos apossar dessa terra todinha, porque nós poderemos fazer contra ela isso, de se apossar da terra. Bom, mas aí o relato dos homens que subiram com ele, disseram: não poderemos para subir contra o povo, porque forte ele do que nós, mais forte do que nós esse povo. O Caleb chega e fala: nós vamos conseguir. Mas por que o Caleb fala isso? Porque ele tinha uma fé em quê? Ele tinha uma fé numa palavra que foi dada não só por Moisés. Moisés era apenas o canal daquele que falou que eles possuiriam a terra. Por quê? Porque ele iria com eles. Quem é esse personagem? Esse personagem é o próprio Deus. Bom, quem mais que esse povo, esses espias que foram, são 12, sendo que Caleb e Josué são os que estão na fé, firmes naquilo que Deus falou. E os 10 vão começar a falar, não só para Moisés, como também falar para o povo de Israel. E fizeram sair o quê? A calúnia de a terra que espiaram a ela para os filhos de Israel, dizendo: começaram a caluniar a terra que Deus falou que era a terra que manava leite e mel, a terra da promessa para eles e para os filhos deles. Dizendo o quê? A terra que atravessamos nela para espiar, a ela, terra de que aqui consome os que habitam nela. Bom, a terra é boa, mas ela está consumindo os caras, né? Arrancando
É que nem um tipo de uma terra antigamente, não posso dizer hoje, mas no Nordeste, que consumiu o cara, porque não tinha chuva, o cara tinha que labutar, e de repente perdia toda a sua plantação, porque não chovia. Então essa terra aí consome os caras, e todo o povo que vimos no meio dela, homens de medidas, ou seja, eles eram grandes, gigantes para nós, talvez para eles que eram pequenininhos, não tinham mais de 1,70 m, os caras podiam ter 2 metros, são gigantes para nós. E aí vimos também os filhos, os Nefilins, os filhos de Anak, dentre os Nefilins. E éramos, olha só, isso aqui é uma declaração deles, não é uma declaração dos caras que eles viram, porque os caras não estavam nem sabendo o que eles estavam fazendo. E éramos aos nossos olhos como as locustas, ou seja, gafanhotos. Eram aos nossos olhos como um pernilongo, insignificante. E assim éramos aos olhos deles. Não só aos nossos olhos nós éramos pequenininhos, como também aos olhos deles também nós éramos também pequenininhos. No relatório deles, o que acontece? No versículo 1 do capítulo 14. E ergueu toda a assembleia, toda a congregação, e entregaram a voz deles e prantearam o povo naquela noite. Eles começaram a chorar de que eles não tinham poder para poder entrar na terra e derrotar os inimigos. E mais interessante, além de eles chorarem e prantearem a noite toda, se esquecendo daquilo que Deus falou para eles, eles murmuraram contra Moisés, contra Arão, todos os filhos de Israel, e disseram a eles, toda a assembleia, olha só o que eles disseram a Arão e a Moisés: quisera morrermos na terra do Egito. Eles queriam continuar na terra da escravidão no Egito, ou no deserto, o eixo, quisera morrer sim. Eles queriam morrer no Egito, queriam morrer no deserto, mas eles não queriam entrar na terra que Deus prometeu para eles que ia dar para eles, por causa do medo, por causa da falta de fé. Eles que foram recém libertos do Egito, pelo poder de Deus, da escravidão, agora querem voltar para a mesma escravidão, não querem ser livres. E por quê? Olha só o que vamos dizer agora. E por que Yahvé? Por que Deus, o que faz ir a nós para a terra esta, para cair pela espada? Por que Deus vai permitir, então nos trouxe para essa terra, que Ele falou que ela mandava leite e mel, para a espada morrer as nossas crianças e as nossas mulheres? Como se fosse saque, despojo. Acaso não seria bom para nós retornarmos para o Egito, voltar para a escravidão, do que ficar aqui e na palavra, na fé, na firmeza da nossa fé, naquilo que foi dito para nós por meio de Moisés, nós entrarmos na terra? As nossas crianças vão morrer, as nossas mulheres vão morrer. E disseram cada um para o outro: olha só, estabeleçamos cabeça e retornemos para o Egito. Ou seja, levantem para nós capitães e tira Moisés e Arão e coloque essas pessoas, esses capitães, esses cabeças, para nos levar de volta para o Egito. Moisés e Arão que estavam ali, a mando de Deus. E caiu Moisés e Arão sobre as faces deles perante toda a congregação da Assembleia dos Filhos de Israel. E Josué, o filho de Num, e Caleb, o filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as roupas deles e disseram a toda a Assembleia dos Filhos de Israel, dizendo: olha só, Caleb e Josué, para o povo que estava chorando, pranteando e querendo matar, lapidar, na verdade, o Moisés e o Arão, e daqui a pouquinho vão querer lapidar o Arão, Moisés, Josué e Caleb. A terra que atravessamos por ela para espiar a ela, boa a terra, muito, repete a palavra aqui, ó, quebrada, muito, ela é muito boa essa terra. Aí vai dizer: se agradar de nós, Yahvé,
e fará ir a nós para a terra a esta, e a dará para nós. Mas como é que Yahvé se agrada? Ele se agrada se nós obedecermos. Se nós formos firmes na nossa fé e confiarmos no que aquilo que ele falou vai acontecer. E eu busco agora dizer o seguinte: aquilo que Deus falou. Por isso nós temos que saber e perceber quando é Deus que fala, quando é outra coisa, outro homem, qualquer outra coisa que não esteja Deus. E nós precisamos balizarmos aquilo que nós estamos ouvindo, se é de Deus mesmo. Porque se for de Deus, como diz a palavra que foi lida no início, a palavra de Deus não volta vazia. Permanece para sempre. É a palavra de Deus, não é a palavra de uma pessoa, de um revelador, de quem quer que seja. Quando é a palavra de Deus, se Yahvé se agradar de nós, se nós formos obedientes ao que ele falou, ele fará ir a nós para a terra a esta, e a dará para nós. É o que falou o nosso amigo Caleb e nosso amigo Josué. Terra que ela, aqui emana leite e mel. Somente contra Yahvé não vos rebeleis, a vós nem temereis o povo da terra, porque o nosso pão eles. Nós vamos comer esses caras como pão. E tem mais, se afastou sobre eles, a sombra de Yahvé. E Yahvé não está mais sobre eles. Yahvé conosco, não os temeremos. Se afastou então a sombra deles de sobre eles. Não tem proteção para eles. E Yahvé é conosco. Não temeremos. E disseram toda a assembleia. Eles falam isso. E a assembleia, a congregação, volta a retrucar e fala: toda a assembleia para lapidar, apedrejar a eles com as pedras. E a glória de Yahvé apareceu em tenda de encontro para todos os filhos de Israel. No momento que eles querem lapidar os quatro, a glória de Deus aparece sobre a terra. Aí ele vai dizer por Moisés, fala para o povo: e disse Yahvé a Moisés: até quando me desrespeitará o povo este? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que fiz no interior deles? Eu vou ferir esses caras com pestilência. E eu desapossarei, o farei de ti, e farei de ti como uma grande nação poderosa. Aí Moisés vai, como ele é sempre bondoso, ele vai e intercede, fala: Senhor, não faça isso não. Não faça isso, porque o Senhor tirou esse povo aqui, vai morrer aqui e tal. E nossos inimigos vão dizer: ah, está vendo? Yahvé matou eles lá, é tão ruim que Yahvé matou eles e tal. Então Deus ouve o que Moisés pede. E no verso lá embaixo do 24, do 14, há algo interessante sobre esse homem chamado Caleb, o cão, que permaneceu fiel àquilo que Deus havia falado, que foi obediente, ao contrário do Saul, que perdeu o reino. Olha só o que Yahvé fala para esse cara: mas o meu servo Caleb, visto que houve o ruá, o espírito outro com ele, e seguiu após mim. Caleb tinha um espírito diferente da turma que subiu com ele. Não fala assim de Josué, porque depois ele vai tomar lugar de Moisés, ele vai subir. Não está falando de Josué. O Caleb, o espírito que habitava em Caleb era um ruá de Deus, era um espírito diferente de todos os 10, de toda a congregação de Israel, de todos eles, que também
chega Samuel. E aqui então está um homem cujo espírito, o ruá, é diferente com ele. E ele seguiu após mim, ele obedeceu, ele acreditou, ele se firmou naquilo que eu havia dito lá atrás. E aquilo que eu disse não foi só um ano que eles passaram no deserto, foi o ano todinho que eles ficaram no Egito, quando Moisés chegou para libertar, e mais de 450 anos da promessa que foi dita a Abraão lá atrás. Ele acreditou, ele se firmou. E sabe o que vai acontecer com ele? Eu farei ir para a terra que foi, para ali a semente dele, e a desapossará. A terra que ele pisou com o pé dele vai ser dele. E diga ao povo, eles disseram que as crianças deles, os filhos e as mulheres iam morrer no deserto por meio de espada. Diga a eles que essas crianças, elas entrarão nessa terra e vão possuir essa terra, mas eles não entrarão, porque eles rejeitaram a minha palavra, eles rejeitaram a terra que eu dei para eles. O ruá diferente, um espírito diferente. E toda essa geração morreu. No verso 38 diz: mas Josué, o filho de Num, e Caleb, o filho de Jefoné, viveram dentre os homens aqueles os que foram para espiar a terra. Só Josué e Caleb ficaram vivos, de todos aqueles homens daquela geração. Eles não vão morrer, eles vão entrar na terra. E Caleb, a terra que ele pisou, vai ser dele e da sua descendência. Bom, o texto depois nos informa que esse povo, por causa dessa desobediência, eles iam entrar na terra 11 dias depois de sair do Horeb. E é óbvio que eles iam entrar na terra e eles iam lutar para poder possuir a terra. Não ia ser também coisa fácil. Mas ia ser diferente do que foi. Que eles passaram 40 anos rodando no deserto para entrar não em Cades Barnea, no sul do Negueb, mas para entrar lá por cima em Jericó. E depois passaram um grande tempo tentando destruir os inimigos para possuir a terra que Deus havia dado para eles aqui embaixo já, por desobediência. E num dado momento, no texto de Josué, que é o texto de guerra, de posse da terra, no capítulo 14, nós vamos ver o mesmo personagem que nós estamos aqui trabalhando com ele, que é o Caleb, e nós vamos ver interessante o que vai acontecer, que vai ser distribuída a terra entre as tribos, e a terra justamente desse homem chamado Caleb, que é a terra, o clã de Judá, vai possuir uma terra. E chegam diante de Josué o clã de Judá. Olha, nós queremos a terra que Deus falou a respeito, para vocês, para Moisés e para você, o Caleb. Ele diz assim, no verso 6, vocês estão comigo aí? Verso 6, Caleb, o filho de Jefoné, o que nasceu, diz a ele: tu sabias a palavra que falou Yahvé a Moisés, o Ish Elohim, o homem de Deus, por causa de mim e por causa de ti, em Cades Barnea, da idade de 40 anos, eu não enviar Moisés. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou, servo de Yahvé, a mim, desde Cades Barnea, para espionar a terra. Eu tinha 40 anos quando mandou eu daqui de Cades Barnea até para espionar a terra. Você estava junto comigo, né? E fiz retornar a ele palavra conforme com o meu coração. Eu retornei para Moisés e para Arão e para a congregação de Israel, e eu falei a palavra que estava no meu coração, uma palavra firme de fé,
de acreditar, não aterrorizado no que eu tinha visto com os meus olhos, mas de fé naquilo que Deus havia falado para nós, de que nós iríamos entrar na terra. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui após Yahvé Elohim, Yahvé o meu Deus. Eu segui após ele, no que ele falou. Então jurou Moisés no dia aquele, dizendo: certamente a terra que caminhou o teu pé nela, para ti será como herança, e para os teus filhos, até tempo longo, porque seguiste após Yahvé, o meu Elohim, o meu Deus. Aí ele fala: lembra Josué? Lembra. E agora, eis que fez viver Yahvé a mim, conforme falou, isto 45 anos, desde quando falou Yahvé a palavra essa a Moisés, que andou Israel no deserto. Tinha 40 mais 45, são 85. E agora eis que eu hoje, de idade de 5 e 40 anos, mais, ainda eu hoje, forte, assim como no dia de enviar a mim Moisés, com o meu vigor, outrora, e com o meu vigor agora. Forte eu era, e forte eu sou, agora também. Para a guerra, para guerrear, para sair e para entrar. E agora, ele diz assim: dê para mim a montanha que o Senhor me prometeu naquele dia. E agora, dá para mim a montanha esta que falou Yahvé no dia aquele, porque tu escutaste no dia aquele, que Anaquim, ali cidades grandes, inexpugnáveis. E eu disse: talvez Yahvé comigo. Yahvé comigo, e eu vou desapossar. Olha só, eu vou desapossar se Yahvé estiver comigo. Segundo, tudo bem, eu sou forte com 85, eu sou forte para guerrear e para lutar as guerras de Yahvé, e para entrar e para sair, mas eu os desapossarei conforme falou Yahvé. Totalmente diferente como Saul. E abençoou Josué e deu Hebrom para Caleb, o filho de Jefoné, como herança. Por isso foi Hebrom de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, como herança até o dia oeste. Por causa de que seguiu após Yahvé, o Deus de Israel. E o nome de Hebrom antes era Kiriat Arba, o humano, o grande, entre os anaquitas. O nome da cidade era o nome dos gigantes. Significava os gigantes, os grandes. Mas o interessante é que quando você continua na leitura do texto de Josué, que Caleb, ele foi dada para ele a terra de Hebrom, mas ele não foi dada, toma aqui a terra. Ele teve que entrar com o seu clã, o clã de Judá total, que cada um ia pegar a terra, mas o clã dele em particular, a terra de Hebrom, e ele teve que lutar para poder apossar-se da terra. E o interessante é que depois que ele se apossa da terra, há uma separação em Israel, que é das tribos. E as cidades de refúgio são estabelecidas. Cidades de refúgio são 3 no norte, 3 no sul. Cidade em que a pessoa que havia matado uma outra pessoa sem querer, ela podia correr para a cidade de refúgio, e ali o vingador de sangue, ou seja, o parente da pessoa que morreu, não poderia matá-la. Só que ela não podia sair dos arredores das muralhas da cidade, porque aí o cara podia matar. Ele só podia sair depois que morresse o sumo sacerdote, quem quer que fosse esse sumo sacerdote. Aí o vingador de sangue não podia matar. E a cidade de Hebrom, ela ficou como cidade de refúgio. Mais do que isso, quando houve a separação da terra, e nós sabemos pelo texto bíblico que o povo da tribo de Levi, eles não receberam terra porque a possessão deles era o próprio Yahvé. Então todas as tribos receberam possessão, menos os levitas. Mas foi dada de cada território, foi dada cidades para os levitas. Deu para
E diz o texto no versículo capítulo 21, 12, que ele morou nos arredores, nas suas aldeias, nos arredores de Hebrom, a sua possessão. Deu para entender o que está acontecendo aqui? O cara chega, vai com o povo. Por isso que é interessante, porque por causa dos outros, da falta de fé dos outros, isso pode prejudicar a você. Saul, quando viu os seus soldados fugirem dos inimigos, foi cada vez mais ficando sem fé. Mas ele não se lembrava de que foi dito por Samuel de que Deus ia confirmar o reino dele, e para que ele o esperasse 7 dias, que ele ia chegar. O interessante é que não foi no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia que ele sacrificou no 7º dia, um instante antes de chegar Samuel. E ele perde o reino dele. E aqui não. O homem tem fé na palavra que foi dita por Yahvé, de que eles iriam possuir. Esses caras são pão. E eu estou com 85, eu estou forte ainda para lutar as guerras de Yahvé. Dai-me a montanha que o Senhor me prometeu. E não foi, estava de mão beijada, teve que guerrear, teve que lutar, teve que suar, derramar sangue para conquistar. E depois que ele conquista, o que ele faz? E isso é interessante e importante para nós, para que nós possamos aprender. É como o livro da Hannah Humbert, pés como das costas nos lugares altos. Depois que a pequena medrosa passa por toda a sua luta e ela consegue chegar transformada na montanha junto com o pastor, o que ela faz? Ela quer ficar ali, não, está muito bom aqui. É como Pedro, Senhor, está tão bom aqui, vamos montar uma tenda, vamos ficar aqui eternamente. Eu, o Tiago, o João, o Senhor, Elias e Moisés. Quando ela chega e é transformada, ela não aceita ficar ali, porque quando ela olha para o vale, ela vê a aldeia e ela sabe que tem pessoas que estão precisando reconhecer e conhecer o pastor, e ela desce daquilo que ela possuiu, com lágrima, com choro, com luta. Agora você vê um homem desse com 85 anos, passou 40 anos andando no deserto. Não foi culpa dele. Ele tinha fé, mas por causa do outro, ele perdeu de entrar na terra dele. Mas agora ele permaneceu, a fé dele não se esmiuçou, não se acabou, não se derreteu, continuou a mesma fé. E ele então recebe, ele luta, mas depois que ele toma posse, ele não é egoísta para ficar só para ele vai e dá a terra para os levitas, a terra que ele lutou, a terra que Deus prometeu para ele. Se fôssemos nós, temos certeza, bom, agora eu peguei, agora não é de ninguém, é como diz lá, não tem para ninguém, é meu, é minha, agora o Senhor me deu. Não, a pequena medrosa foi, e revolucionou, mudou, transformou a vida dela. E ela volta para o vale e fala: eu preciso descer para poder falar para eles que existe isso aqui, ó, uma transformação de vida. É a mesma coisa nós, sem merecermos. E nós não tivemos que lutar com o Caleb, nós não tivemos que lutar com a pequena medrosa. Foi nos dado livremente, espontaneamente, como Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Por amor à humanidade. E quando então nós recebemos isso, jamais nós podemos reter isso para nós. Nós temos que fazer como Caleb, sermos discípulos, obediência, obedecermos e também sermos generosos. Não ficou para ele. E nós ganhamos sem lutar. Quem lutou não foi você, não fui eu. Quem lutou foi Jesus, que sofreu a escuridão, a rejeição. Mas às vezes eu faço
exatamente como Jeremias. Foi rejeitado pela família, rejeitado pelo sacerdote, rejeitado pelo rei, rejeitado pelo povo, rejeitado pelos amigos deles, rejeitado por todo mundo. E Jesus aconteceu alguma coisa, rejeitado por todos, inclusive pela família. Chegaram ao ponto de dizer a família dele que assim, cara, ele está louco, vamos internar ele. Se tivesse um pinel lá, ia internar ele no pinel. Esse cara é doido. E ele dá firme. Ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Todo que vem a mim eu jamais lançarei fora. Para que nós pudéssemos ser obedientes. E agora, assim como Deus falou para Israel, palavras de que ele ia fazer aquilo, eles não acreditavam. Jesus vem com palavras para que nós possamos entender, para que nós possamos obedecer aquilo que ele quer que nós façamos, que ele não precisa disso, somos nós que precisamos. Para que nós sejamos obedientes, nós sejamos sensíveis, que nossos ouvidos estejam desagravados, que nossos olhos estejam desvendados, que caia o véu da ignorância, para nós entendermos o que ele falou. E nós queremos e desejamos firmes, com fé firme, como foi Caleb. E não deixar aquilo que aprendemos também, que os outros, a falta de fé, a falta de confiança dos outros venha nos destruir, venha nos prejudicar. Prejudicar o quê? A nossa fé, a nossa coragem, o nosso tempo, a nossa luta, o nosso sonho. Mas nós temos que confiar no que ele está falando. Por mais que digam, por mais que o mundo inteiro diga que isso é lorota, que não existe, eu acredito. São gigantes, nós somos gafanhoto, pernilongo, vamos me matar que nem uma barata, mas não, nós vamos comer como pão. Quando esses viventes, seres viventes, Apocalipse 4, 9 a 11, deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É a Ele. Ouça a voz dele. Não é a fé do outro, não é a indicação do outro, é aquilo que ele tem para você e para mim. Deus tem para cada um individualmente, diferentemente para cada um. Porque ele criou todas as coisas e ele é digno de receber a glória, a honra, o poder para sempre. Aquilo que Deus, eu não estou dizendo outra voz, eu estou dizendo Deus, e ele se revela na sua palavra para nós. Aquilo que ele falou vai acontecer. Só cabe a você e a mim sermos ou Saul ou sermos Caleb. Sermos aqueles que ouvem e não acreditam, ou sermos aquele que ouve e acredita, não fraqueja, porque Deus foi quem prometeu, Deus foi quem falou. Não tinha dúvida no coração de Caleb de que Deus tinha dito e ia acontecer de uma forma ou de outra. Lutando. Não perderam a fé, nem ele, nem Josué, nem Moisés, nem Arão. E Caleb, assim como Josué, viveram para entrar na terra prometida que Deus havia dito. Dai-me aquela montanha que o Senhor me prometeu naquele dia. Se o Senhor
é comigo, eu vou lá e vou possuir, vou derrotar os inimigos.